quer ter sempre a última novidade e quando ele compra a última novidade, ele despenca porque já não é mais novidade, já é ultrapassado. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 30. Que legal, hein? 30 vezes a nossa presença nesta querida podosfera. E hoje, mais uma vez, recebemos o luxuoso auxílio do agora internacional filósofo de Serra Negra, Alexandre Baldo. Não sabe quem é ele? É sua primeira vez por aqui? Visite o episódio 28 para saber quem é ele. Não sabe quem sou eu ou o Helder? Tampouco a proposta desse podcast. Visite o episódio 0. Quer saber quem é o Bruno? Visite o episódio 17. É com você, meu querido Baldo. Olá, como vão? Tudo bem? Prazer estar aqui novamente nesse podcast, falando um pouquinho de conhecimento, de aprendizado, mais de aprendizado, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. Vamos lá, meu caro. Por que eu disse internacional filósofo de Serra Negra? Pois a pauta de hoje foi um pedido de um ouvinte chamado Miguel, que vive em Jalisco, no México. Ele é mexicano, filho de um mexicano e de uma brasileira, o que explica a fluência dele em língua portuguesa. E sua proposta para hoje foi um pedido de que o Baldo, assim como ele visitou o episódio sobre simplicidade, porque nós queríamos uma visão filosófica sobre a coisa, ele também sugeriu que o Baldo repetisse a mesma dinâmica e visitasse o episódio favorito dele, o Miguel, no caso, que é o episódio 8, sobre fardos. E na sua mensagem ele diz que também gostaria de sugerir a frase musical. Tudo bem, Miguel, aqui você manda, mas a introdução é minha, beleza? Vamos lá. Quando falamos inicialmente de fardo, falamos enfaticamente não apenas sobre o consumo, mas muitas outras questões em torno das coisas que a gente carrega voluntariamente ou involuntariamente. Mas quando voltamos para o prisma do consumo, nos lembra uma canção do carioca Renato Russo, nos vocais da banda Legião Urbana. E na canção Geração Coca-Cola, Coca-Cola, paga nós, estamos falando de vocês. Vamos lá. Na canção Geração Coca-Cola tem o seguinte verso que foi sugerido, que diz o seguinte: depois de 20 anos na escola, não é difícil aprender todas as manhas de seu jogo sujo. Não é assim que tem que ser? Toda essa história só para te perguntar. Baldo, este jogo sujo do fardo que colocamos nos outros ou que os outros colocam em nós é um looping infinito de tira, coloca, coloca e tira? Fala você. Aqui o assunto é fardo, que a gente carrega, o fardo que as pessoas querem que a gente carregue e colocam para a gente carregar. Eu acho que o fardo é isso mesmo, né? Geralmente, você não pega ele, alguém põe ele para você carregar, seja de uma forma direta ou indireta, seja sutilmente para que você não perceba que foi colocado para que você carregue esse fardo e você pense que é você que quis carregar o fardo. Mas geralmente ele está ligado a uma questão psicológica, uma questão que vem de dentro de você e que você acaba conectando com a necessidade de carregar esse fardo que alguém de fora, externamente, vai colocar. E esse alguém que eu digo é a sociedade, é a mídia, são os conceitos, são as tradições, são todas essas coisas que vão pesando na nossa vida. Então eu vou aqui, eu acho que existe, acho que tenho certeza que uma imagem de um mito grego, que é o de Sísifo. Sísifo foi condenado por Zeus a carregar, após a morte, durante toda a eternidade, uma pedra, uma grande pedra, uma rocha gigantesca, onde ele tinha que empurrar essa rocha numa montanha acima até chegar no topo, e quando chegasse no topo ele teria que empurrar para o outro lado e a pedra iria despencar do outro lado. Mas o que acontecia sempre que ele chegava no topo? Ele sempre chegava no topo
e a pedra com o peso voltava ele para a estaca zero lá no sopé da montanha. E ele tinha que recomeçar tudo novamente. E ele foi condenado após a sua morte, por uma questão que eu não vou entrar aqui porque é muito longa, mas ele foi condenado a isso porque ele divulgou um segredo dos deuses de Zeus, e ele foi condenado a essa tortura eternamente após a sua morte. Bom, então, se alguém quiser, né, leia um pouco sobre Sísifo e procure na internet, vai ver, é um mito curtinho, é rápido, mas enfim. Então ele tinha que carregar essa pedra e subir. Então era um fardo que eu aqui faço uma analogia. É mais ou menos isso que nós, com o consumismo, geralmente, levantamos esse fardo. Levamos esse fardo até a ponta da montanha e quando estamos chegando, a gente desce tudo de novo. Voltamos para a estaca zero. Né? Por quê? Porque é impossível você atingir todas as cobranças que te fazem, as exigências que te fazem, que a sociedade te faz. É impossível. Então, por exemplo, ainda mais hoje o consumismo. Então, por exemplo, se eu tenho um aparelho, vamos pegar o aparelho mais popular do mundo, o celular. É impossível eu ter sempre o último modelo, enfim, ou que atenda a todas as expectativas. E eu quero sempre comprar um novo, porque saiu um novo, porque eu vi, o meu está funcionando perfeitamente, está ótimo, está maravilhoso. Eu não uso 0,0001% dos recursos que ele tem, mas aí a mídia fala que ele tem isso, tem aquilo outro, tem aquilo mais o quê, câmeras não sei do quê. Enfim, você não usa nada daquilo que estão falando, você usa ou para ligar para alguém, para mandar o WhatsApp, que é praticamente para tirar foto, mas assim, de comunicação, que um telefone foi inventado, foi para você falar com a outra pessoa. E não se usa mais o telefone nem para falar. Então hoje se usa mais para mídias sociais e o WhatsApp é uma delas, mas a mais comum, e eu te diria até de comunicação rápida, em vez de ligar, você passa o WhatsApp. E o resto, todos os outros, Instagram, Facebook, Twitter e assim vai. Então, você usa praticamente para isso. Qualquer celularzinho serve para isso. Mas você quer o último porque você viu na TV, porque o teu colega comprou, porque teu irmão comprou, porque o vizinho tem, porque... Enfim, porque você quer se inserir ali naquele contexto com aquele celular novo. Ele é um status, o celular hoje é um status. Mas para tudo... Baldô, vou tentar falar de uma forma que não gere uma cacofonia, mas ao mesmo tempo... vou tentar deixar a mensagem de forma mais clara possível. Vamos lá. Sísifo deu início a esta corrida desenfreada em busca de só se sentir pleno, tendo coisas. Fala mais sobre o celular e sobre Sísifo, por favor. Muito interessante como os mitos gregos, eles foram contados há milhares de anos. Eles foram contados há milhares de anos. 3, 4, 5 mil anos atrás. E, enfim, eles avançaram até hoje. Até hoje nós temos nos mitos gregos, ou nos mitos de qualquer mitologia, enfim, mas a grega é a mais famosa, que todos mais têm acesso, mais conhecem, enfim. Então Sísifo é aquele consumidor que quer ter sempre a última novidade e quando ele compra a última novidade ele despenca porque já não é mais novidade, já é ultrapassado. Então, por exemplo, quando você compra um último modelo de uma última geração aqui, por exemplo, que no Brasil, ele já está ultrapassado em outros países. Né? Já foi lançado há muito tempo, já tem um outro. E no outro dia lançam outro, e assim sucessivamente. E nós vamos nos embrenhando nessa floresta do consumismo e querendo dar conta disso. Então trabalhamos muito mais do que precisamos, gastamos muito mais do que precisamos, emprestamos dinheiro muito mais do que precisamos, nos endividamos muito mais do que precisamos. Então é tudo mais do que precisamos. Então consumismo não é você comprar um carro, consumismo não é você comprar uma casa, consumismo não é você comprar o que você precisa para o seu dia a dia, nada disso. Não é você ir a um teatro, consumismo não é ir você a um cinema, você fazer uma viagem, nada disso é consumismo. O consumismo é aquela coisa desnecessária, aquela coisa totalmente sem necessidade,
que você pratica, que você compra e que muitas vezes nem vai usar, ou você usa muito pouco, ou aquilo terá pouca serventia, mas porque fulano comprou, você também vai comprar. Então, isso é consumismo. E pode ser até de uma coisa que você não tem. Por exemplo, eu vivi muitos anos sem micro-ondas, eu acho que eu tenho micro-ondas há 3 ou 4 anos. Porque não tinha necessidade. E realmente não tinha. A partir do momento que você compra, ele vira uma necessidade. Né? E agora talvez eu não viva mais sem. Mas sempre vivi. Né? Então, o consumismo é isso. É aquilo que a mídia, é aquilo que os fatores externos mandam uma mensagem para você daquilo que você não precisa e que passa a ser agora uma coisa que você não pode viver sem. Né? Enfim, você nem sabia que aquele determinado aparelho existia, e quando você descobre a existência dele, nossa, como é que eu posso viver sem isso? Não posso mais viver sem isso, então preciso comprar. É isso, o consumismo é isso, é aquilo que não te é necessário, né? Então me desculpa de te interromper. Fala pra mim, o consumismo então se resume em ter ou comprar coisas, ou tem outra forma de ser um consumista? Não sei se eu me fiz entender. Vou repetir. O consumismo se resume então em ter ou comprar coisas, ou existe outra forma de ser consumista? Acho que agora eu me entendi na minha pergunta e espero que você tenha entendido. Beleza? Fala você, Valdo. E o consumismo, ele não está apenas nas questões de aparelhos, enfim, de coisas em si, né, de roupas, não. O consumismo hoje, ele está muito mais num consumismo de mídia, principalmente as redes sociais. Por quê? Porque, por exemplo, você não tem necessidade nenhuma de acessar o Facebook toda hora, todo momento, olhar o seu celular o tempo todo. Não existe necessidade nenhuma, mas a gente faz isso. E se a gente não se policiar, isso vira um vício. E isso acaba virando uma doença. Então, esse consumismo, ele é pernicioso, né? Porque antigamente, por exemplo, a pessoa tinha uma casa, vamos dizer, tinha casa aqui em São Paulo e comprava uma casa na praia. Aí ela queria exibir para os amigos, né, a casa da praia, então ela convidava eles para ir lá. Então, mas de certa forma, era uma união. Você acabava se reunindo. Ou você trocava todos os móveis da casa, mesmo sem necessidade. Eles eram novos ainda, não tinha necessidade, mas você trocava, então aí você chamava a família para ver os móveis, né, para exibir os móveis novos, então você dava uma festinha, mas era ainda uma união. Hoje não, hoje você compra um aparelho para ficar cada vez mais sozinho, mais isolado, e em contato com pessoas, elas são virtuais. E esquece das reais, ou das pessoas que estão próximas a você dentro da sua casa. Isso já virou uma doença. Eu acho que isso virou uma doença. Falaram que a depressão era a doença do século XX. Eu acho que a mídia das redes sociais é a doença do século XXI. É a doença do afastamento, do distanciamento. Não sou contra nada disso. Eu acho que são maravilhosas, são perfeitas, são fantásticas, são extraordinárias. Eu acho que a gente não vai viver mais sem elas. Mas eu acho que usá-las, consumi-las na medida certa. Aí tudo bem. E aí elas são coisas geniais e fantásticas. Aqui eu não sou saudosista, não, de voltar aquele telefone preto, de disco, nada disso, tá? O que eu estou dizendo é, quanto mais moderno, quanto mais avançado, quanto mais rápido, melhor. Quem que não gosta de agilidade na comunicação? Quem que não gosta de ver o outro lado do mundo em segundos? Óbvio, isso é maravilhoso. A questão é que aquela pessoa que fica o dia inteiro olhando para os apps que recebe, aquela pessoa que fica olhando o dia inteiro para o Facebook, as fofocas, e esquece o pai, a mãe, os irmãos que estão ali. E o que é pior, né? É que cada um hoje tem um celular, cada um vive num mundo à parte. Eu acho que esse consumismo é o consumismo mais pernicioso que nós temos. É o mais cruel que nós estamos vivendo. É o consumismo que está distanciando, que está isolando as pessoas. Ele vai criar um fardo da solidão mesmo. O fardo do não aprendizado, porque quando você consome, porque no consumismo dessas coisas, você está consumindo alguma coisa que não está agregando valor para você. É isso, o consumismo é ter algo que não te agrega nada, ou muito pouco. Então, por exemplo, você consumindo um tempo gigantesco em mídias sociais, você consome esse tempo em uma coisa praticamente
inútil, que não vai te agregar nada, quando você poderia estar assistindo um documentário, quando você poderia estar lendo um bom livro, quando você poderia estar fazendo um bom curso, uma formação, ou um curso que te interesse, com professores, com livros, com material didático, onde você está agregando valor para você. E aí você fala, mas isso não é consumir também? Isso é consumir também, mas não é consumismo, porque você está fazendo uma coisa dentro das medidas e dentro da necessidade, e que vai gerar valor. O consumismo é aquela coisa que não gera valor. Então, quando eu troco meu celular, que está ótimo, por um que tem uma bordinha diferente, porque tem uma cor diferente, porque tem... porque agora tem uma câmera não sei o que das quantas, com não sei o que megapixels. Gente, isso não vai fazer a menor diferença na sua vida, você nem vai perceber, porque não tem como perceber a olho nu esse tipo de coisa. Você não vai perceber a diferença de um ultra mega avançado, ultra mega advantage lente para uma ultra mega advantage plus. Não faz a menor diferença para o olho humano isso. Não faz a menor diferença. Por exemplo, você troca de carro porque esse faz de 0 a 100 em 5 segundos. Para quê? Para que serve isso para você? Você não é corredor. Você não está na Fórmula 1. Então, esse tipo de bobagem que colocam na nossa vida é um fardo, porque você acaba trabalhando infinitamente e eternamente para conseguir levantar essa pedra que o Sísifo levantava. Só que tem uma diferença entre nós e o Sísifo. Ele só foi ter essa pena depois de morto, e nós temos essa pena em vida, e isso não nos faz bem. Então, esses fardos que a sociedade nos coloca, nós precisamos ficar muito, muito atentos. E eles são muito sutis. Eles vêm de todos os lados. E é difícil você escapar dessa armadilha. E a gente vai tentando caminhar e escapar. Mas é preciso refletir sobre isso. E às vezes dá a impressão de que quem está falando não é consumista. Eu também sou. Eu, por exemplo, consumo muito livro. Então eu não posso, qualquer curso que eu estou fazendo, então falam desse livro, eu já vou comprando. E eu preciso me policiar para não fazer isso. Hoje eu tenho 500 livros aqui. Eu já li uns 300, mas tem 200 que eu não li ainda. 200 livros sem ler é demais. Quando eu me deparei com isso, eu falei, não, isso é uma doença, pode parar. E eu agora estou me contendo. Mas consumir livros é maravilhoso. Não, é maravilhoso sim. Consumir os livros que você lê, ou que vai ler daqui um mês, 2, tudo bem, você pode até ler. Agora, eu vou ter livro aqui para ler daqui 10 anos, será que eu vou estar vivo? Então, isso é consumismo. Então, a gente precisa ficar atento. Todos nós somos vítimas de algum consumismo, seja ele qual for, tá? Alguns consomem bebida em excesso, alguns consomem cigarro em excesso, alguns consomem tudo em excesso. Tudo que é em excesso faz mal. Mas livro até que é um consumo bom. Não, não é. Água demais mata a planta. Então, não precisamos disso. Baldô, fala um pouco sobre o ser e o ter, porque eles também não deixam de ser um fardo, né? Ter também, né? O ter, ele é muito mais importante do que o ser. O ser humano, ele transformou isso numa verdade. E dificilmente a gente vai conseguir dificilmente conseguiremos nos desvencilhar dessa verdade. E é muito fácil ver que isso é verdade. Aquela pessoa que está caída na rua, que está em situação de rua, que está ali numa situação miserável, que eu acho que é o pior momento de um ser humano, é estar em situação de rua, ela passa a não existir mais aos nossos olhos. Você passa por ela, você tem até pena, você tem até... as pessoas que são mais sensíveis têm pena das pessoas, as outras menos sensíveis nem enxergam que elas estão ali, e algumas criticam, enfim. Por quê? Porque elas não têm nada. Porque elas não têm absolutamente nada. Elas não têm um teto, elas não têm um cobertor, elas não têm um prato, elas não têm um garfo, elas não têm nada. Então elas deixaram praticamente de existir. Elas perderam todo o seu valor. Mas elas são seres humanos como a gente. E estão ali naquela situação por N motivos que todos nós podemos chegar. Qualquer um de nós podemos chegar. Tem muita gente na rua que já foi advogado, que foi médico, que foi músico, que foi cantor, que foi famoso, que foi modelo, que foi tudo. A grande maioria das pessoas que estão em situação de rua não são pessoas que nasceram na miséria ou viveram na miséria. Geralmente não. Geralmente essas, seja lá nem que seja um barraquinho de madeira na comunidade, elas têm.
Agora, a pessoa em situação de rua, elas têm outra questão, e que qualquer um de nós pode chegar a essa situação. Então, essas pessoas não valem nada, porque elas não têm nada. Então, o homem continua valendo pelo que ele tem e não pelo que ele é. E que, na verdade, ele deveria valer pelo que ele é e não pelo que ele tem. E este é um outro fardo que a humanidade carrega. O fardo do ter, e vai diminuindo em relação ao ser. Talvez quando a humanidade mudar e der valor ao ser, talvez ela consiga jogar a pedra para o outro lado da montanha e não tenha mais que carregar esse fardo que o Sísifo nos demonstrou, tá bom? Então era isso que eu queria falar. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu matite, pela sua disposição, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, por tudo. Não há palavras para agradecer. E eu digo isso de forma incaracteristicamente, logo eu, sem palavras, para descrever este momento. Miguel, muito obrigado pela sua sugestão. Fica aí de convite para todos os ouvintes. Gostou de um episódio? Sugira que a gente revisite ele, seja o Baldo revisitando, o Bruno revisitando, o Helder, eu. Vamos fazer dessa comunidade, desse podcast, algo, um organismo vivo, onde nós aprendemos o que compartilhamos e compartilhamos o que aprendemos. Beleza? Semana que vem, time completo de novo, Bruno e o Helder de volta, e nós vamos falar, já vou fazer um spoiler, hein? Vamos falar sobre maturidade, beleza? Já tem alguma coisa em mente? Quer fazer alguma sugestão, manifestações, inquietações? Fala com a gente, beleza? Um grande abraço, beijos na família e até semana que vem. Eu me despeço por aqui. Baldo, mais alguma consideração final antes do seu gran finale? É com você agora. E queria deixar aqui uma historinha que a maioria das pessoas conhece, mas para quem não conhece, eu acho muito interessante, né? Que fala no consumismo. Ela é muito longa, eu vou fazer ela bem resumidinha aqui para não pegar muito tempo. É o seguinte, então existia um empresário muito rico nos Estados Unidos, chegou a ele a fama de um sábio, de um grande sábio, de um dos maiores sábios do mundo, na Índia. Então esse empresário americano, esse homem muito rico, fez uma comitiva e foi para a Índia para conhecer esse sábio, né? Ele foi para lá e subiu montanhas e passou coisas terríveis lá na Índia, passou sede, passou fome, porque tem momentos lá que você não tem onde comprar as coisas, não tem água, enfim. E ele sofreu muito, mesmo sendo bilionário, ele sofreu muito para chegar no sábio e chegou na casa do sábio. Quando ele chegou na casa do sábio, ele entrou e ele viu, assim, uma ausência, uma escassez de tudo, uma miséria, na verdade. Então ele viu assim, o sábio estava lá sentado lá de cócoras, né, em posição de meditação, enfim, e lá com um incensinho aceso que alguém acendeu para ele, com uns grãozinhos ali para ele comer, que alguém colocou para ele, e esse milionário, esse homem rico, esse empresário, ele ficou abismado com aquilo, mas não entendeu. E aí ele foi conversar com o sábio, e ele sentou perto do sábio ali, o sábio estava ali em estado de meditação, e ele falou assim para o sábio: mas o senhor, a sua fama é internacional, eu atravessei o mundo para vir conhecer o senhor, né? O senhor é mundialmente famoso, né? Conhecido. O senhor vive nessa miséria, o senhor não tem móveis, o senhor não tem nada aqui, né? Onde estão os seus móveis? Onde estão os seus objetos? Onde estão suas bachelas, suas pratarias? Onde estão os seus utensílios, pelo menos, né? Aí o sábio respirou, olhou para ele e respondeu com outra pergunta. Ele falou: e onde estão os teus? Ele falou: mas eu estou aqui de passagem. Aí o sábio falou para ele: eu também. E quero me despedir de vocês com essa micro crônica, né, porque ela é muito mais longa, mas para a gente refletir, tá? Porque nós estamos aqui de passagem e nós achamos que vamos ficar aqui eternamente. Muito obrigado e até uma próxima. Espero ter contribuído de alguma forma para um novo aprendizado aqui nesse podcast. Até logo. Chegamos ao final deste episódio, que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos, Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, ou com não tão amigos assim, mas compartilhe.
Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite, M-A-T-H-I-T-E, Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!